Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que estão as coisas? Né? Ó, saudade de vocês. Só que não, mentira, tô brincando. Vamos começar a nossa aula de revisão, tá bom? A aula de revisão hoje é duas ou três questões que eu escolhi do livro, tá? Foram questões que eu passei para vocês, tá? E aí eu peguei, quando eu tava fazendo essa aula de exercícios aqui, eu preparei a prova. Então ela tá muito parecida, sabe? Não vai ter cálculo, toda teórica, tá? A prova, então você vai somente marcar lá o item correto ou o item falso com uma observação, ou os itens corretos, tá? Porque lá você vai ver que nos exercícios tem muita questão de VOF. Então, para pegar essa ideia, eu disse assim, ó, como marque os itens corretos. Então tinha mais de um item correto lá. Tá bom? Então, fica ligado com relação a isso, tá bom? Vai ficar lá, então, mas vai estar lá bem em letras em garrafais para você não confundir. Marca, pode ser que a resposta seja só um item, dois, três, quatro ou cinco, tá? Não tem problema não, tá? Pode ter mais de uma resposta correta sim, mas eu afirmei. As afirmativas corretas. Quando eu digo marque somente uma única sentença, aí só vai ter uma mesmo, a sentença correta ou a sentença falsa. Tá lá. Tá bom? Então, muita atenção na leitura. Toda teórica prova. Muito, muito, muito parecido com a do livro. Peguei outras, modifiquei, tá? Não tem nenhuma questão que você vai encontrar na internet ou que você vai encontrar no livro igual. Igual não, tá? Agora, sim, parecida, muito parecida com as do livro. Tá bom? Então, dá para todo mundo aí tirar uma nota ótima. Tá bom? Então, vamos dar continuidade à aula de hoje, aula de revisão somente de exercício, e olha só outro detalhe importante. A gente estudou noções primitivas, ponto reto e plano, proposições primitivas e posições relativas, entre duas retas, a reta e um plano e entre dois planos. A prova é até aí, da 4 a 13. Não tem mais. Da 16 a 18, essa aula eu estou gravando essa semana para você assistir semana que vem. Tá bom? Aí semana que vem vai ter uma aula aí para vocês assistirem e tudo mais, apenas de projeção de ortogonal e distância, que tem cálculo, mas eu não coloquei nessa prova e não vou colocar. Aí a gente termina o capítulo 14, tá bom? Eu decidi como era assim, tudo novo, tá, pra gente, então eu decidi fazer a prova somente da 4 a 13. Tá bom? Não quis esticar muito. Próxima, dou uma explicação sobre isso, questão de distância. Tem um cálculozinho que é um Pitágoras, bem simples, tá? No máximo uma lei dos senos ou lei dos cossenos, tá? Quanto tem ângulo assim e tal, mas bem tranquilo, tá bom? E aí a gente fecha. Top! Vamos lá para os exercícios de hoje, página 14, do volume 6, questão 1. Vamos lá. Analise cada uma das afirmações a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Justifique aquelas que forem falsas. Lembrando que lá eu não pedi nada para justificar e que se for uma questão desse tipo, eu pedi para marcar só as verdadeiras ou só as falsas. Tá? Então você vai lá e clica somente nelas, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou os 5 itens, todos falsos, todos verdadeiros, ou 2 ou 3, aí sim. Vê lá, tá bom? Então, bem conceitual. Essa primeira, duas retas paralelas não têm ponto em comum. Bem, claro, conceitualmente a gente viu isso. Duas retas assim, ó, aqui no estigma aqui, ó. Duas retas paralelas assim, ó, elas não vão se encontrar. Ou são retas que se encontram no infinito. Ó, conceito de reta paralela. Não, vamos lá. Retas paralelas não têm ponto em comum. Então, esse primeiro item, verdadeiríssimo, tá? Muita atenção. Olha o item B. Parece a primeira, diz assim, ó, duas retas que não têm ponto em comum são paralelas. Ele quis fazer o contrário, quis te enganar, tá? Quis fazer uma pegadinha. Aí você diz, olha, comigo não, nós estamos aqui ligados. Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas? Vamos lá. Peguei aqui, ó, o que foi que eu peguei aqui? Aqui, ó, dois lápis, tá? Um preto e um laranja. Então, a reta P e a reta L de laranja, tá bom? Se elas são paralelas, elas não vão se tocar e não tem ponto em comum. Agora, pode ser que ela seja assim, ó. Ó. Tá certo? Se elas forem assim, tá? Olha, tá aqui, ó. Não tem ponto em comum. Só que uma tá para cá e outra tá para cá, são chamadas de retas reversas,
tá? A gente viu isso, tá? Que são não coplanares. Então, ela não tem ponto em comum e nem são paralelas. Então, esse item, ele é fake, tá bom? É falso esse daí, tá? Nada, não pode. Item C. Duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Vamos lá. Duas retas paralelas. Pronto, tá aqui as duas retas paralelas. E ela está paralela a uma terceira. Tá aqui. Todas três são paralelas. Então, essa está paralela a essa. P está paralela a L, que está paralela a A, que é de azul. Tá bom? Então, elas estão paralelas. Então, elas são paralelas entre si? Bem, o que você acha? Bem, sem muita dúvida, né? Essa daí, verdadeiríssima. Ok? Agora, olha só mais uma vez ele tentando te enganar. Ele diz assim, ó, duas retas concorrentes a uma terceira são paralelas entre si. Então, vamos lá. São duas retas concorrentes. São assim, ó, se cruzando. Ó. Duas retas concorrentes com uma terceira. Vamos lá. Elas são concorrentes e a concorrente é aquela minha terceira reta, uma outra reta. Vamos lá. Ela está perguntando se são paralelas entre si. São duas retas concorrentes com uma terceira. São paralelas entre si? Bem, nessa daí, falso, não tem como. Tá? Não dá. Se elas já são concorrentes, elas não vão ser paralelas. Não dá. Tá? Paciência. Ok? Vamos lá. Agora, já outra. Diz assim, duas retas concorrentes com uma terceira podem ser concorrentes entre si. Agora a conversa mudou. Foi o mesmo item, só que agora ele disse assim, um pode ser concorrente entre si? Pode. Olha só, fazendo assim, ó. Olha aqui, eu estou fazendo, elas estão sendo concorrentes entre si. Então, ela pode ser concorrente. Existe um terceiro caso, né? Ela poderia ser assim, paralela, e ela poderia ser assim, ó, todas unidas em um único ponto. Assim, ó, desse tipo assim, ó, que aqui é bonitinho assim, ó. Ó. Então, pode sim, sem problema, tá bom? Então, nesse caso, verdadeiro. E por causa desse pode ser, tá bom? Vamos lá. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra. Muito top esse item. Muito top. Muita atenção nisso. Ele diz o seguinte, olha só. Se duas retas são reversas. Retas reversas, a gente já viu. São aquelas retas que elas não vão se tocar, elas vão estar distantes, tá bom? Então tá aqui, elas são reversas. Mas além de reversas, elas são ortogonais, ou seja, ela forma um ângulo de 90. Muita atenção, vamos lá. Reversas e ortogonais, como é que ela fica? É uma reta assim, ó. Uma para você, vou botar assim, ó, um pouco assim inclinada. E a outra está distante dela, mas se você ver daqui, ó, é como se ela estivesse formando aqui, ó, ângulo de 90. Só que ela está distante, olha só. Olha aqui meu giro, olha aqui meu 3D aqui, ó. Tá certo? Assim, ó, forma um ângulo de 90, você consegue ver um com o outro, né, formando ângulo de 90, mas elas não têm ponto em comum. Então elas são reversas e ortogonais, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra. Então eu vou pegar uma outra reta que seja paralela a essa azul. Então eu vou pegar essa laranja, sendo paralela a ela, assim, ó, tá? Tentando aqui paralela a essa. Vamos lá. Então a reta azul é ortogonal e paralela, ortogonal e reversa a preta, tá bom? A laranja também vai ser? Vai sim. Se a reta laranja está paralela à azul, tá? E reversa a preta, então ela também vai ser ortogonal à preta. Ok? Assim também como se essa laranja viesse para cá, paralela a essa. Se ela vier paralela a essa e essa daqui, ó, ela está paralela à preta e ortogonal à outra. Então essa daqui era um pouquinho mais complicada de se entender, tá? Pausa o vídeo, vê de novo a explicação, qualquer dúvida, no zap para mim, tá bom? Então essa daí, ó, verdadeiríssima, tá bom? Vamos lá, G.
Tá bom, já viram, mas deixa pra lá. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra, olha só, ele está dizendo o seguinte, se duas retas são reversas e ortogonais, mais uma vez, do mesmo jeito, né? Então, toda reta que é toda reta ortogonal a uma delas, ele está dizendo que é ortogonal a essa, é paralela à outra? Não! Se ela é ortogonal a essa daqui, isso não quer dizer que ela seja paralela à outra lá. É isso? Vamos lá. Claro que não. Tá bom? Não obrigatoriamente. Pode ser, mas não obrigatório. Ok? Vamos lá. H. Essa daqui é fantástica também. Três retas concorrentes, duas a duas, estão contidas em um mesmo plano? Pensar aqui, ó, beijinho no ombro, porque essa daqui é top. Muita atenção. Ele diz assim, ó, três retas concorrentes, duas a duas. Três retas, e elas vão ser concorrentes, e essas são concorrentes, elas tocam em um ponto. Tá aqui um ponto, e daqui, aí essa com a preta, né, com a P, e a L com a P. Tá aqui. Tá bom? Vamos lá. Aí ele pergunta o seguinte, vamos lá. Elas são concorrentes? São. Vamos lá. Elas estão duas a duas? Sim. Elas estão contidas no mesmo plano? Sim. É verdadeiro esse item? Não. Não, tá? Porque aqui acontece o seguinte, pode ser que eu possa... Ele disse apenas que era duas a duas. Eu posso dizer a azul com a laranja e a laranja com a preta. Tá certo? Aí, depois que eu contive elas, né, eu juntei elas e elas se tornaram no mesmo ponto, tá? E isso não obrigatoriamente vai estar no mesmo plano, porque pode ser assim, ó, assim. Essa e essa está num plano, mas essa aqui está no outro. Eu posso pegar essa e essa está num plano, mas a laranja está no outro. Então, eu posso ter três planos diferentes. Então, essa aqui é falsa. Essa daqui também estava bem pegadinha, tá bom? Então, cuidado com essa, tá bom? Apesar de eu gostar mais do item C e D, tá? Ali tem uma ideia bem bacana, apesar de ser bem fácil, tá bom? Mas cuidado com esse possível. Vamos lá. O item I diz o seguinte, se R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, então R é ortogonal a T. Muito massa essa daqui. Vamos lá. R é ortogonal a S. E S é ortogonal a T. S é ortogonal a T. Esse aqui tá ortogonal. Essa outra aqui. Formando ângulo 90. Aí ele pergunta. Ela vai formar a última, né? R vai ser a T? Se R é S e S é a T, então R vai ser a T? Bem, ela pode ser. Ela pode ser, mas não obrigatoriamente, porque ela pode ser assim, ó, tá? Aí, bem, se ela for assim, e se ela pegar e reverter ela para o outro lado? Então, não é obrigatório. Se R é ortogonal a S e S é ortogonal a uma outra T, tá? Bem, elas vão ser paralelas, tá? Então, não obrigatoriamente, né? Se for assim, verdadeiro, mas se for assim, fica falso. Então, no caso, é falso. E a última, se R é paralela a S e S é reversa a T, então R é reversa a T. Bem, essa primeira é reversa a essa? Bem, depende. Depende também, porque pode ser que ela esteja ligada a essa reta aqui, a reta R. A reta T esteja ligada à reta R, a primeira. Então, também não é obrigado. Pode ser, mas não obrigado. Então, é falsa, tá bom? Isso foi a análise da primeira questão. É nesse estilo que está a prova, dessas três questões que a gente vai fazer aqui, só que lá, 5 itens, sendo um verdadeiro, ou alguns verdadeiros, ou um falso, ou alguns falsos. Tá? Então tem lá para você só marcar. Top. Na página 15,
tá? Nós temos aí essa terceira também, ela vem falando sobre colocar V ou F e você analisar, tá certo? Ele diz o seguinte, uma reta paralela a um plano, cuidado, agora a gente já está falando de distância entre reta e plano, entre plano e plano, tá bom? Uma reta paralela a um plano, tá bom? Esse daqui vai ser o plano. Então essa reta, ela está paralela a um plano. É paralela a todas as retas deste plano. E aí, pensa aí 2 segundos. Responda para você mesmo. É ou não é? Vamos lá. Reta paralela a esse plano. Então ela é paralela a todas as retas desse plano? Bem, olha só, cuidado. Esse plano aqui, ele tem em outros sentidos também. Então, não que ela seja paralela. Então, ela é falsa. Porque essa reta, esse plano, ele tem essas retas aqui, mas ele também tem nesse sentido. Então, ela não vai ser sempre paralela. Tá bom? Vamos lá. A próxima aqui. Uma reta paralela a um plano, é paralela a infinitas retas desse plano. Opa! Agora a história aqui já mudou, porque ela aqui é paralela. Eu tenho infinitas retas nesse sentido, infinitas retas em outros sentidos. Então, nesse caso aqui, ela é verdadeira, sem muita dúvida. Lembre que o plano, ele continua para cá, para cima, para o lado de cá. Então, ele tem infinitas retas nesse sentido e infinitas nesse outro. Ok? Vamos lá. C. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Opa, muito boa essa daí. Ele está dizendo, vamos lá, eu tenho uma reta. E essa reta é paralela a esse plano e é paralela a um outro plano aí qualquer. Esses planos são paralelos? Não obrigatoriamente, porque eu posso ter um plano aqui e o outro nesse sentido aqui, ó, para vocês, formando um ângulo de 90 graus. Aí esse aqui, ó, botando retinho, ele vai ser paralelo a esse, e vai ser paralelo a esse daqui. Então, não obrigatoriamente, tá bom? Falso. Se uma reta é perpendicular a dois planos, então os planos são paralelos. Esse daqui a gente viu nos nossos postulados. Quando a gente estava estudando lá ele, a gente deu uma olhadinha e viu que esse daí era exatamente a ideia do postulado. Se eu tenho um plano aqui do computador, tá bom? Do meu teclado. E eu tenho esse daqui. Esse daqui eu vou fazer formando um ângulo de 90 com a base, como o teclado aqui do meu computador. E aqui eu tenho um outro que ele também vai formar um ângulo de 90 aqui, ó, com esse plano, né? Perfurando aqui ele, tá? Assim. Então, se ele forma um ângulo de 90 em cima e forma um ângulo de 90 embaixo, então os dois planos, esse plano com o meu teclado, eles vão ser paralelos sim. Ok? Só lembrar aí de um quadrado. Nós temos a base de um quadrado, o topo de um quadrado ou de um cubo, é até melhor. Parte de cima, parte de baixo. E aqui eu formo um ângulo de 90 embaixo e em cima. Ok? Então, neste caso aí, verdadeiro. Item E. Duas retas paralelas a um plano. São paralelas entre si? Bem, essa aqui não tem muito o que discutir, porque, enfim, né, ele está dizendo que as duas retas são paralelas. E essas duas são paralelas a um plano. Elas vão ser paralelas entre si? Bem, não dá para ser, tá? Pode ser, ela pode ser, mas não obrigatoriamente, tá certo? Item F. Duas retas perpendiculares a um plano. São paralelas entre si? Vamos lá. Duas retas perpendiculares, tá? Então elas vão cruzar a um plano. Elas são paralelas entre si? Bem, mais uma vez aí essa história aí, tá certo? Mas se elas são perpendiculares, se elas vão cortar esse plano em algum ponto, né? Elas vão estar em um outro plano. Essa reta vai estar em outro plano, cortando o plano inicial, o plano alfa, tá certo? Então, essa daqui, apesar de parecer falsa, mas ela é verdadeira,
tá certo? Duas retas perpendiculares. Essas duas retas são perpendiculares a um plano, então elas só quer dizer que elas só podem ser paralelas, são paralelas entre si, tá certo? Então fica sem discussão, sem muita discussão. Ela parece, mas as duas estão cortando o plano. G. Se dois planos são paralelos. Se dois planos são paralelos. Toda reta paralela a um deles, essa daqui, eu marcaria esse item aí, tá? Circule esse item G. Se dois planos são paralelos, vamos lá, estou com dois planos e eles são paralelos. Tá aqui a palma da minha mão com a palma aqui da outra mão, tá bom? Toda reta paralela a um deles é paralela ao outro. Toda reta que for paralela a essa, ela obrigatoriamente vai ser paralela a essa outra aqui dessa mão direita. Bem, essa daqui até parece verdadeira, mas olha só, ela é falsa, tá certo? Porque se caso ele pode ser paralelo a um deles e não ser paralelo a outro. E ainda existe um outro detalhe, lembra lá das infinitas retas que a gente tem a um plano, tá certo? Lá vai, reta, ela pode ter nenhum ponto em comum, ela pode ter um único ponto em comum, que é quando ela cruza, né? Ou ela pode ter infinitos pontos em comum, que é quando ela está contida. Então, eu tenho várias possibilidades, tá bom? Então, toma cuidado com essas aí. A H. Se dois planos são paralelos, toda reta contida em um deles é paralelo a outro. Agora sim, olha só o que ele está dizendo. Eu tenho dois planos, esses dois planos são paralelos. Toda reta que está contida em um deles, todas as retas daqui, que estão pertencentes a essa daqui, são paralelas a todas daqui. Bem, se eu tenho dois planos, eu tenho infinitas retas e infinitos sentidos. E aqui eu tenho infinitas retas e infinitos sentidos. Então, todas essas retas daqui, eu vou ter uma em comum aqui nesse lado aqui. Tá certo? Então, nesse daqui ele é verdadeiro. Tá bom? Todas essas. Se eu tiver uma reta aqui, nesse plano, eu vou ter um aqui que é paralelo a ele. Se eu tiver um aqui nesse sentido, eu vou ter uma nessa outra palma da mão, nesse outro plano, que também vai estar no mesmo sentido. Então, é verdadeiro. Tá bom? E, se dois planos são perpendiculares, ou seja, vão se cruzar aí, né? Todo plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro. Bem, eu tenho aí uma inconsistência, né? Porque, enfim, eu posso ter um plano aqui, outro plano assim cruzando e o outro plano aqui por baixo. Sim, então, isso daí é falso, sabe? Isso é muito... Tá lá. J. Se uma reta é paralela a um plano, a interseção de qualquer plano que contém essa reta é secante ao primeiro, e uma reta é uma reta paralela à primeira. Bem, nessa daqui já ficou confuso, já não dá para você somente... Presta muita atenção nessa daqui, presta atenção. Nessa J, esses textos mais longos, você toma cuidado, porque você não tem que analisar somente o que ele está dizendo. Você tem que ver se existe uma outra possibilidade fora desse daqui, fora desse contexto, tá? E ver se ele está amarrando ou não. Quando eu digo amarrando, se ele diz que é somente isso, nesse sentido, ou se pode ter, né? Pode ter apenas uma forma que dê certo, tá? Nesse caso aí, ele amarrou a questão, ele amarrou o item, né? Ele diz o seguinte, ó, se uma reta é paralela a um plano, então nós temos a reta e essa reta está paralela a esse plano. Está aqui a reta paralela a um plano. A interseção de qualquer plano que contém essa reta, a interseção de qualquer plano, lembra que esse daqui eu tenho um plano aqui, eu tenho um plano aqui, eu tenho um plano passando nesse sentido, indo por uma reta, eu tenho infinitos planos, ok? Então, ele diz assim, a interseção de qualquer plano que contém essa reta é secante ao primeiro. É uma reta paralela à primeira. Vamos lá.
Se eu tenho uma aqui, ó, todas as retas que vão formar com esse daqui, eu tenho um plano aqui. Todas as retas que vão formar ele aqui, ó, nesse mesmo sentido, ela vai ser paralela a esta aqui, mas também com relação àquele primeiro plano, ele também vai estar cortando ele, formando uma única reta. Então, neste caso, ele amarrou todo o item e ele é verdadeiro. Tá ok? Puxar aqui, que o negócio aqui parou. Prontinho. Tivemos um pequeno problema aqui, mas já apareceu de novo. Tá bom? Me perdoe aí pela pequeno contratempo. Acho que travou aqui alguma coisa. Mas bola para frente. Lembrando, todo esse slide eu também vou colocar lá no Google Classroom, tá? Já com as respostas desse jeitinho aqui. Esses 3 exercícios eu já estou colocando lá, tá certo? Você só faz pegar lá e já pega as respostas. Aqui tá só o conceito dela. A gente parou na J, vamos ver a K, né? Aí, voltar para cima, diz assim: se dois planos são secantes, ou seja, eles vão se cortar e dois planos quando se cortam formam uma reta. Vamos lá. Dois planos são secantes e uma reta é paralela a um deles. Então, essa reta é paralela ao outro plano. Bem, nessa daí, tá? A gente já viu que isso não é possível porque tem infinitos pontos, então vão ter retas paralelas, mas também vão ter retas perpendiculares, tá? Por isso que ela é falsa. Olha lá, mais uma vez, aquele detalhe. Vê as infinitas possibilidades. L, diz assim: uma reta paralela a dois planos secantes, é paralela à reta de interseção deles e o plano. Boa também. Essa L aí, como tá amarrada, e desse jeitinho aí, não tem como mudar, ela sempre vai ser. Então, nesse caso aí, ele é verdadeiro. Então, uma reta que é paralela a dois planos que são secantes, os dois planos que estão cortando, tá? Ela é paralela à reta de interseção desses planos, sem dúvida nenhuma. A reta de interseção que ele está falando é o seguinte: é o canto, tá? Eu tenho esse plano aqui, tenho esse plano aqui, tá certo? Então, eu tenho dois planos aqui. A junção aqui da mão, a junção desses dois planos, ela vai formar uma reta, tá certo? Então, se eu tenho uma reta que é paralela a esse plano, então também vai ser paralela a reta de interseção, tá bom? Vamos lá. M. Se dois planos são paralelos, toda reta secante a um deles é secante ao outro. Também verdadeiro, sem dúvida. Essa daí, ela tá dentro dos conceitos que a gente viu. Se tem dois planos e esses planos são paralelos, toda reta secante entre elas, né, a um deles, é secante ao outro também. Elas vão estar cortando esses planos, tá? Porque os planos são paralelos. Eu tenho dois. O terceiro também vai cortar os dois. Tá bom? Então, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. N. Uma reta perpendicular a um plano é ortogonal a todas as retas desse plano. Mais uma vez a ideia conceitual que a gente tinha visto na aula 2.3, tá? Uma reta que é perpendicular a um plano também é ortogonal a todas as retas desse plano, todas as infinitas retas deste plano. Então, no caso aí, verdadeira. Vamos lá. P. Se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer plano que passe por essa reta é perpendicular. Verdadeiro. Sim, não, né? Se eu tenho uma reta que é perpendicular a esse plano, qualquer plano que passe por essa reta, eu estou dando continuidade a essa reta.
tá? Então, ela também vai ser perpendicular ao outro. Ela vai cruzar esse outro plano. Sem dúvida nenhuma, verdadeiro. Esta aí foi a questão 3, né? Era a mais longa. E essa questão aqui, ó, bota um coraçãozinho assim nela, ó. Gostei demais dela, tá? Não sei, mas pode ser que tenha uma bem parecida lá na prova, não igual, tá? Mais uma vez, não tem nenhuma questão igual. Vai fazer você pensar mesmo, tá bom? Diz o seguinte, na figura abaixo, essa é a questão 6, na página 16, olha lá em cima. Na figura abaixo, as retas RS são perpendiculares entre si, determinam o plano π. A reta T é perpendicular ao plano π e a reta R no ponto B. Elas já estão desenhadas aí, né? A reta S, tá vendo que a reta S e a reta R, elas fazem parte do mesmo plano, tá? E tem um ponto em comum que é A, né? E elas são perpendiculares. Já a reta T, não, ela já cruza esse ponto aí, ela já obliga, formando um ângulo de 90, tá? E encontrando o plano apenas em um único ponto e a reta também em um único ponto que é chamado de ponto B. Então esse ponto B pertence ao plano, pertence à reta R, pertence à reta T, tá bom? Só que ele pede para você fazer alguma coisa assim, ó. Desenhe uma reta X que passe pelo ponto A e por um ponto qualquer da reta T, distinto de B. Eu não posso passar porque senão seria a reta R. Quais das afirmações a seguir são verdadeiras? Boa, presta muita atenção. Vamos lá. Primeiro, nós temos que passar essa reta. Passei uma reta aí qualquer, que ele passa em A, mas não passa em B. Então, eu passei ali por cima, tá bom? O ponto de encontro é essa azul, né? A reta X, né? Azul, com essa reta vermelha T, tá? Esse ponto de encontro aí, que não pode ser B, tá? Se fosse B, tio, seria uma reta coincidente, seria a reta igual à reta R. X seria igual a R. No caso aqui não é. Aí diz assim, as retas T e S são reversas? Vamos lá. T e S, elas não se cruzam. Está perguntando se são reversas, né? A gente já viu aí que são, sem problema nenhum. Elas não têm pontos em comum. A reta S e a reta T. Depois diz, a reta X e S são coplanares? A reta X e a reta... Cadê a reta X? Tá aqui a reta X, eu voltei aqui só para a gente ver. A reta X e a reta S. Bem, X e S fazem parte do mesmo plano? Hein? Preste atenção, ele não está dizendo que é o plano π. Ele está perguntando se elas são coplanares. Bem, são coplanares sim, tá? Um outro plano que não é π, mas é um outro plano, sim, tem essas, porque a gente já sabe que por duas retas, né, que elas são perpendiculares, duas retas perpendiculares, ou seja, que ela tem um ponto em comum, elas vão formar obrigatoriamente um plano, tá bom? X e R podem ser perpendiculares? X e R. Bem, preste atenção. Se X, eu vou voltar aqui de novo, porque essa reta eu só botei no primeiro slide. Então, vamos lá. X e R podem ser perpendiculares? Bem, se ela for perpendicular, acontece um caso. Na verdade, dois. Se X for perpendicular a R, né? Ela também vai cruzar, ela vai ser assim, ó, né? Vai formar aqui, ela vai ser paralela a T, né? Então, ela teria que ser paralela a T, tá? Ou ela teria que ser igual à reta S, tá? Ou qualquer coisa entre elas, formando aqui, ó, formando um ângulo qualquer, tá certo? Então, perguntando apenas se podem ser. Bem, vai poder? Bem, esse caso não vai poder pelo seguinte, porque se caso ela for paralela a R, né, se for perpendicular a R, ela vai ser paralela a T. E se ela é paralela a T, ela não corta T em ponto nenhum. Então, ela não poderia ser, porque ele quer que a reta X corte T. Se ela quer que corte T em qualquer ponto, ela não vai ser perpendicular a R, tá? Por isso que ela é falsa. Mais uma do X. Diz assim, a reta X e T podem ser perpendiculares? Mais uma vez. Mas para ela ser perpendicular a T, ela tem que ser igual à reta R.
né? Então, nesse caso aí, ela também não vai poder ser, porque se ela for igual à reta R, ela vai passar no ponto B. E lá no iniciado ele vem dizendo, tá aqui, ó, desenhe uma reta X que passe pelo ponto A e por um ponto qualquer da reta T, distinto de B. Não poderia ser B. Então, se não pode ser B, né, porque senão ela seria a reta X, seria igual a R. Então, não dá. Tá? E por último, X e S são perpendiculares. X e S são perpendiculares. Bem, se ele está tocando no ponto A, então ele vai ser assim, né? Ele vai ter um ponto em comum, são perpendiculares. Em um outro plano que não é π, mas são sim. Ok? Bem cansativa a aula hoje, tá? Espero que vocês tenham feito essas questões, tá? Porque aí agora ficou apenas para tirar alguma dúvida. Se tiver ficado algum item que ainda não entendeu, porque é difícil, é diferente da sala de aula, né? Porém, eu tentei aqui mostrar com os meus lápis, tá? Tentei assim explicar o que é que a gente estava fazendo, tá? Se mesmo assim não tiver ficado algum item específico, você pega e manda para mim, né? Material, me explica de novo essa, que eu posto lá no grupo da sala de aula, lá no WhatsApp, tá bom? Então, tá aí o gabarito das questões que a gente tinha passado para casa, da página 14 a 16. Então, todos aí, pelo menos a prova eu tirei daí, então tá nesse estilo, tá bom? Galera, boa prova, cheiro para vocês. Continue estudando e até a próxima, galera. Lembrando que próxima aula, só uma aulazinha para a gente concluir o conteúdo, mas que não vai estar nessa prova.